Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta solenidade em reconhecimento ao trabalho de excelência desenvolvido na política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva do Estado do Espírito Santo. Em 2025, completa 15 anos de consolidação no Estado. Iniciando a presente solenidade, convido para integrar a mesa de trabalhos o secretário de Estado de Educação, senhor Vitor Amorim de Ângelo. O excelentíssimo prefeito do município de Afonso Cláudio, senhor Luciano Roncetti Pimenta. A gerente de Educação Especial, senhora Giovanni Silva Berg Tonoli. A subgerente de Educação Especial, senhora Tânia Mota Xister. O superintendente da Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio, o ilustríssimo senhor Everton Felipe Gomes Dazilho. E o secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Araújo Coelho. Composta a mesa, convido a todos a se colocarem de pé para ouvirmos o hino nacional, o hino de Afonso Cláudio, e a leitura da palavra de Deus, que será proferida pelo excelentíssimo vereador Anderson Geraldo Pagotto de Moura.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito bom tê-los aqui conosco e, principalmente, é muito bom a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho da Palavra de Deus. Então, o texto que nós vamos ler hoje está em Provérbios 16, de 1 a 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Essa palavra está em Provérbios 16. Sob a proteção de Deus, declaro oficialmente aberta a presente sessão solene. O pessoal sempre tenta dar uma pernada no presidente, né? Vocês já perceberam isso, faz parte do processo. Moção número 11 de 2025. O subscritor da presente, vereador Marcelo Berge Costa, com assento nesse Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal e de suas prerrogativas legais, veio orgulhosamente apresentar moção de aplausos ao secretário de Estado de Educação, senhor Vitor Amorim de Ângelo, a subsecretária de Estado de Educação Básica e Profissional, senhora Andréia Uso Pereira, a gerente da Educação Especial, senhora Giovanni Silva Berger Tonoli, a subgerente da Educação Especial, senhora Tânia Mota Xisté, bem como os técnicos da Educação Especial, Alix Mara Leite Gomes, Cristina de Castro Barbosa, Diego Lourenço, Felipe Barcelos, Graziele Alves Santiago, Luiz Ayaia Vasconcelos, Luísa Bremenkamp Herzog, Luísa Helena Cândido de Almeida, Marisilva Ovre Nico, Mirtes Ângela Moreira Silva, Patrícia Vieira, Miguel e Williams Araújo de Castro, em reconhecimento ao trabalho de excelência desenvolvido na política da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva do Estado do Espírito Santo, e em 2025 completa 15 anos de consolidação no Estado. Ao longo desses anos, a Gerência de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem atuado de forma incansável na implementação de ações, projetos e políticas públicas voltadas à promoção de direitos à educação inclusiva, garantindo que crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, superdotação, tenham pleno acesso, permanência e sucesso na escola. Sob a liderança do secretário Vitor Amorim de Ângelo e da subsecretária Andréia Buzo Pereira, com o apoio técnico e pedagógico da gerência, subgerência e de toda a equipe de especialistas aqui nominados, a SEDU tem assegurado a efetividade de uma política educacional pautada na equidade de direitos, na valorização da diversidade humana e no fortalecimento da escola como espaço democrático e inclusivo. A educação especial no cenário capixaba apresenta um histórico amplo e complexo ao longo dos anos. Nesse contexto,
Os dados de matrícula constituem um elemento estratégico para compreender o alcance das políticas implementadas e aí identificar os desafios ainda existentes no processo de inclusão. Esse indicador revela tanto a presença crescente do público da educação especial na rede, quanto a importância de consolidar sua participação nas classes comuns do ensino regular. Ao analisar uma série histórica, que compreende o período de 2010 a 2023, identifica-se um crescimento de 336,67% no número de matrículas. Quanto ao número de 2024, é importante ressaltar que os dados ainda estão em processo de coleta e, portanto, serão publicados durante o ano corrente. Contudo, com base nos dados levantados através do Sistema Estadual de Gestão Escolar, SEGES, é possível ilustrar que a rede estadual de ensino conta atualmente com 10.451 estudantes públicos da educação especial matriculados na rede pública de ensino. Destes, 7.705 recebem o atendimento educacional especializado em caráter complementar, suplementar ao ensino comum, bem como o trabalho colaborativo realizado no entorno noturno, regular e escolarização. Nesse contexto, é importante salientar que, ainda que, de acordo com os dados do último censo escolar, o Estado do Espírito Santo possui 100% dos estudantes públicos da educação especial matriculados na rede estadual de ensino, destaca-se como um 100% dos estudantes públicos da educação especial matriculados na rede estadual de ensino e destaca-se como um dos pioneiros no cumprimento da meta 4 da Lei Federal 13.005/2014 e da Lei Estadual 10.382/2015. Esse panorama evidencia o empenho da rede estadual de ensino do Espírito Santo, da consolidação de uma educação inclusiva, voltada ao atendimento das necessidades do público e da educação especial. Tal compromisso se manifesta na ampliação de práticas pedagógicas e recursos que favorecem a participação plena desses estudantes na vida escolar e asseguram o cumprimento das metas legais e educacionais vigentes. Essa trajetória de 15 anos demonstra que o Espírito Santo é referência nacional em educação e também na educação inclusiva, fruto do comprometimento de gestores técnicos que acreditam na transformação social pela educação e que trabalham diariamente para que nenhum estudante seja deixado para trás. Assim, esta Casa Legislativa, interpretando o sentimento de toda a comunidade, manifesta publicamente sua admiração, respeito e gratidão, concedendo essa moção de aplausos como forma de reconhecimento e valorização da relevante contribuição desses profissionais para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Portanto, o subscritor deste, após os trâmites regimentais e a devida deliberação plenária, requer que seja entregue cópia da presente moção a todos os aplaudidos profissionais que inspiram tantas pessoas a seguirem seus sonhos e transformarem suas realidades, demonstrando assim o reconhecimento deste parlamentar em nome deste Poder Legislativo Municipal, com posterior homenagem nessa Casa de Leis. Plenário, Monsenhor Paulo de Tarso Rauta Strauss, Afonso Cláudio, 29 de agosto de 2025, vereador Marcelo Berger Costa. Bom, após a leitura da moção, passamos aqui em prosseguimento a nossa homenagem. Gostaria de convidar o ilustríssimo senhor Jorge Luiz Araújo Coelho, secretário municipal de Educação, para que possa fazer uso da palavra.
Oi, isso. Isso, ótimo. Senhor presidente da Câmara Municipal, Marcelo Costa, senhores vereadores, autoridades aqui presentes, colegas, né, educadores que aqui estão, e a todo o povo público aqui presente, uma boa noite. E hoje, né, nessa noite memorável, nós não estamos assim reunidos para celebrar uma simples data, né? Estamos aqui, sobretudo, assim, diante de um marco civilizatório, que são aí os 15 anos da consolidação da política da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva do nosso estado do Espírito Santo. E a história da humanidade, ela é marcada assim por lutas contra a exclusão, também contra o silêncio imposto àqueles assim que por muito tempo eles foram relegados à margem do convívio social. E a educação inclusiva, ela nasce como resposta a esse clamor, não apenas assim como um simples projeto pedagógico, mas como um imperativo ético, jurídico e também político. E a inclusão, ela não é uma concessão benevolente do Estado, porque ela é um direito assim inalienável e é assegurado pela nossa Constituição e também reafirmado pelos tratados aí internacionais de direitos humanos que o Brasil ele subscreve. E também é assim uma expressão máxima da nossa democracia, pois não existe uma democracia plena enquanto houver assim cidadãos invisibilizados. E nós vivemos num tempo que é preciso a gente reafirmar todos os dias que a escola que se abre, né, à diferença é aquela escola que se torna mais rica, mais plural e também mais humana. E um estudante com deficiência não é assim um apêndice do sistema educacional, mas é um sujeito de direitos e também protagonista da sua própria história. E assim, nesses 15 anos, né, a gente viu florescer no Espírito Santo uma rede de políticas públicas que articula a formação docente, a acessibilidade arquitetônica, recursos pedagógicos multifuncionais e, sobretudo, uma mudança de mentalidade. Porque, presidente Marcelo, eu acho que a maior barreira que nós enfrentamos hoje não é a barreira física, mas é a barreira atitudinal. É aquela assim, que habita os nossos preconceitos e também as nossas omissões. E permita-me que invocar uma palavra que talvez cause estranhamento, mas eu considero necessário para o momento, que é o anacronismo. Porque excluir hoje é um anacronismo intolerável, tá? É insistir assim, em práticas de um tempo que já não condiz mais com as exigências do nosso século XXI. Por isso nós reafirmamos que a inclusão não é um favor, tá? É um avanço civilizatório. E como secretário municipal de educação de Afonso Cláudio, assim, eu sinto assim, muito honrado em ser partícipe dessa construção histórica, e nós temos o dever de ampliar, qualificar e perpetuar esse legado para que as nossas escolas sejam assim, espaços de cidadania, emancipação e jamais de segregação, tá? E que essa sessão solene não seja assim apenas um tributo ao passado, mas um compromisso com o futuro, tá? Um compromisso que cada criança, cada jovem, cada adulto, independentemente das suas condições físicas, intelectuais ou até mesmo sensoriais, encontre na escola não um espaço de tolerância, mas um espaço de pertencimento. E eu concluo aqui as minhas palavras, presidente, lembrando que inclusão, em última análise, é um projeto de humanidade. Se a educação é o caminho, ou a inclusão é a luz que nos guia. Muito obrigado. Companheiro, impressionante. Tenho muito orgulho de ser seu amigo. Continuando a nossa homenagem, concedo espaço à tribuna desta Casa de Leis para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Luciano Rossetti Pimenta, para fazer o uso da palavra. Eu sei que a gente tem que falar depois, mas podia ter deixado o Jorginho por último, gente. Ficou difícil agora. Boa noite a todos, boa noite a todos presentes, boa noite presidente, boa noite vereadores, boa noite ao nosso secretário de Anjo, uma honra recebê-lo aqui em Afonso Cláudio, principalmente num momento tão especial como esse. Boa noite a toda a equipe da Secretaria de Educação do Estado, da SEDU, boa noite ao nosso secretário, Jorginho, boa noite a todos aqui do público, os servidores dessa Casa de Leis, e aqueles que estão nos acompanhando.
um dia, como a gente colocou, um dia especial, tratar da educação especial. A gente, desde 2021, que assumimos a prefeitura, nós estamos trabalhando esse projeto sobre, sobretudo, dando sempre a ênfase que a inclusão, ela realmente precisa partir de todos nós. Não adianta a prefeitura, ou o Estado, ou uma escola A, ou uma escola B, mas a educação inclusiva, ela, além de ser, deve ser continuada, ela tem que ser integrada. Então, os nossos alunos da rede municipal, eles vão chegar na rede estadual. Os nossos alunos da rede municipal e da rede estadual dependem muito, às vezes, de um trabalho feito lá pela PAI. Então, tudo isso contribui para que o trabalho seja eficaz e tenha o atendimento que os alunos realmente precisam. E gostaria, presidente, de fazer um parêntese aqui, aproveitando a presença do nosso secretário, que traz aqui a representação do governo do Estado do Espírito Santo, nosso governador Renato Casagrande, nosso vice-governador Ricardo Ferraz, porque hoje o município de Afonso Cláudio, assim como todos os 78 municípios do Estado do Espírito Santo, conseguem investir na educação porque tem um governo do Estado que investe nos municípios. Muito diferente do passado, onde o governo do Estado investia apenas na rede estadual e entendia que o município era como se fosse um concorrente da rede estadual. Hoje não. O nosso governador, através das políticas aplicadas na educação, junto com o nosso secretário Vitor, entende que o município faz parte da rede de educação do Estado. Então, nós não temos alunos municipais ou alunos estaduais, nós temos alunos capixabas e todos eles são atendidos. E só para poder mostrar para vocês em relação a investimentos na rede municipal de governo do Estado, através do FUNPAES, por exemplo, nós temos hoje mais de 16 milhões de reais investidos na rede municipal nos últimos 4 anos. Mais de 16 milhões de reais. São 4 grandes obras, a creche da Fazenda Gondu, a creche da Colina do Cruzeiro, a escola do Messina Lacerda lá no São Francisco, está quase pronto, Vitor. E eu já faço o convite aqui que eu preciso da sua presença para poder a gente inaugurar essa obra que está maravilhosa. E também uma creche lá no Campo 21, que quem conhece Afonso Cláudio sabe, um bairro que precisava muito de uma creche e a obra já começou para poder dar atenção para aquelas famílias que têm ali uma vulnerabilidade social e precisam desse atendimento de uma creche para que as mães possam trabalhar, para que os pais possam trabalhar e dando dignidade de vida. E é uma creche que vai funcionar em tempo integral. Também através do PAC, a gente também está iniciando, já abriu uma licitação para uma creche também na Mata Fria. Então, olha a quantidade de obras. E no último FUNPAES agora, fomos contemplados com o mobiliário para essas escolas novas. Então, olha só que maravilha. Nós vamos entregar a escola novinha, com todo o mobiliário novo, e também uma van que vai ser adquirida para a Secretaria de Educação, porque o governo do Estado, além de investimentos financeiros, também investe na qualificação dos nossos profissionais, ofertando cada vez mais cursos e formação, e a gente adquirindo essa van vai facilitar o transporte dos nossos profissionais até a capital, até os locais de qualificação. Então, Vitor, levo o meu agradecimento ao nosso governador Renato Casagrande, ao nosso vice-governador, e meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Educação, em seu nome, em nome do SAL, de todos os demais que estão apoiando muito os municípios. E não é porque estou na sua presença, eu digo isso sempre que eu falo da educação. Esses dias a gente estava indo para São Paulo, eu e a Valquíria, e eu comentei com a Valquíria, a Secretaria de Estado que mais tem acessibilidade aos municípios, aos prefeitos, é a Secretaria de Educação. Uma secretaria de bom diálogo, não tem um momento que a gente precisou de conversar, de dialogar, de expor as nossas dificuldades e não fomos atendidos. Sempre muito bem atendidos e em tempo muito recorde. Tá? Então, no FUNPAES, por exemplo, já são 4 editais que a gente está participando e cada edital, o secretário, a equipe, ouviu os prefeitos, ouviu as equipes para poder melhorar a cada edital, para desburocratizar e fazer com que o recurso público seja aplicado da melhor forma e da forma mais rápida possível. Então, isso proporciona a gente a possibilidade de fazer grandes investimentos e melhorar a qualidade da educação do nosso município. Tá? Muito obrigado. Falando da educação especial, no município nós temos um trabalho muito grande
que vem sendo feito, não só em mudanças na legislação, mas mudanças de paradigma, mudanças de cultura, para que isso se consolide, assim como o Estado, já completando 15 anos de políticas públicas na educação especial, e a gente tem feito um trabalho muito integrado, né, presidente? Junto com o Legislativo Municipal, junto com o Executivo, através de parcerias como o da PAI, através de implantação de projetos que são inovadores, que são raros no Estado, como, por exemplo, a ecoterapia, que foi apoiada por essa Casa Legislativa através de emendas impositivas, né? A ecoterapia que hoje está atuando junto com a PAI, dando proporção, dando oportunidade para que os nossos alunos possam ter condições melhores de desenvolver a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade física, né, incluindo cada vez mais ele na sociedade. E também projetos de lei que a gente tramitou aqui junto com a Câmara, para que a gente consiga transformar essas políticas em políticas permanentes, e não uma política apenas de uma única gestão, de uma única administração, mas que seja permanente para que no futuro esteja garantido o direito não só dos nossos alunos, mas também das famílias. Como, por exemplo, a gente acabou de sancionar ontem uma lei municipal aprovada pela nossa Câmara, a Lei Complementar número 29, que trata do trabalho especial, em regime de trabalho especial, para os servidores públicos municipais que têm filhos, cônjuges, né, e parentes de primeiro grau aí, que têm alguma deficiência. E aí, com isso, dando condições para que reduza a jornada de trabalho, assim como o Estado tem essa lei estadual, né, para que ele possa dar atenção e dar continuidade, né, no trabalho que é feito, às vezes, junto com a PAI, às vezes, junto com um tratamento médico, para que esse profissional, esse servidor, possa acompanhar o seu dependente, né? E isso aí, tenho certeza que vai ser um avanço, um grande avanço, que a Câmara Municipal já apoiou, a lei já está publicada, amanhã já sai no diário, e se Deus quiser, logo logo a gente já começa a implementar essa política. Além disso, também fizemos grandes investimentos, presidente, que levou o município a ganhar prêmios, né? Como, por exemplo, o projeto das mesas digitais, né? Isso deu aos nossos profissionais condições melhores de trabalho para que eles possam incluir nas suas atividades pedagógicas atividades diversificadas de acordo com a necessidade especial de cada aluno, né, através das mesas digitais, e a gente recebeu um prêmio de cidade digital por causa desse projeto. Além disso, nós estamos com um projeto para implantação que logo vai começar. Na verdade, os equipamentos estão todos comprados, né, que é a sala multissensorial. A gente vai ter um polo da educação especial multissensorial, principalmente para atender as crianças autistas, onde nós vamos ter uma capacidade de atendimento no contraturno com uma melhoria muito grande, substancial para nossas crianças. A gente está só terminando a obra do posto de saúde lá do centro, ali em frente à Praça da Herbal Galvão. Vamos migrar a equipe do posto de saúde para o posto novo, e ali, próximo à Secretaria de Educação, próximo a grupos escolares, nós vamos no local acessível, né, logicamente, um local muito acessível, muito próximo da sociedade. Nós vamos abrir, então, um polo da educação, um polo multissensorial para atender as nossas crianças. Além disso, nós temos diversos trabalhos que são feitos, qualificação dos nossos profissionais, atendimento diferenciado em sala de aula. Não tem uma sala de aula que não tem um professor de AE para dar suporte ao professor regente. Não tem uma sala de aula que não tem, às vezes, um cuidador ou até mesmo um estagiário para poder auxiliar o professor regente, para que o aluno tenha a condição para que o seu direito seja cumprido, né? Para que não haja nenhum cerceamento do direito dele de aprender, porque os nossos alunos, como o Jorginho colocou, muito bem dito, Jorginho, eles não podem ser tratados como um apêndice da educação. Eles fazem parte da nossa sociedade e é obrigação nossa de incluir todos, independente da sua diferença, né? Então, esse trabalho da educação especial no município também, eu quero fazer aqui meus aplausos a todos os profissionais, tanto do Estado quanto do município, porque, como eu disse, somos uma rede que integra a todo o processo educacional. A gente sabe que deve ser continuado e integrado.
Não adianta uma escola A, escola B, às vezes aquele aluno que está matriculado na escola, ele vai mudar de matrícula e vai se matricular em outra escola, e a gente não pode permitir que a educação dele perca a qualidade. A qualidade de ensino tem que ser igualitária para todos. Tá? Então, mais uma vez eu parabenizo essa Casa de Leis por esse momento, é um momento para relembrar, é um momento para nos fazer refletir, para que a gente possa cada vez mais avançar nas políticas públicas da educação especial, para que a gente possa cada vez mais entregar para a nossa sociedade uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, uma educação onde cada aluno vai se sentir pertencente àquele local onde ele estuda. Então, parabéns, presidente, parabéns a todos os vereadores, parabéns a todos os profissionais da educação. Obrigado, gente, boa noite. Gostaria de fazer aqui uma justificativa, secretário Vitor. Tem um vereador, Carlos Roberto Cristão de Souza, mais conhecido como Beto Chico. Ele, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Ontem ele recebeu uma notícia muito triste, né, uma questão familiar, de saúde. Então ele está cuidando disso, me ligou hoje, mas pediu que eu transmitisse aqui a admiração que ele tem por Vossa Excelência e dar atenção que ele esteve nessa Edu, conversando com o senhor, e também com o deputado estadual Adilson Espino. Então, o Beto, a gente sabe que ele é um defensor de São Francisco, com certeza estaria aqui com o maior prazer para poder recebê-los. Prefeito, eu te dei uma rasteira, era para você ter falado depois, mas tudo bem. Dando prosseguimento, concedo espaço a esta casa, que o superintendente da Superintendência Regional de Educação, de Afonso Clóvis, o senhor Everton Felipe Gomes Dazi, possa fazer uso da palavra. Boa noite, vereadores, senhores vereadores, autoridades, meu chefe, Vitor, né? Prefeito Giovanni, prata da casa, né? Subgerente. Marcelo, depois do discurso do Jorge, né? Exato. Para nós que somos servidores de carreira da educação pública estadual, e aí percebemos, e eu vejo aqui, por exemplo, uma servidora que atuou muitos anos na escola de José G.S. da Penha. Levanta a mão, Penha. A Penha, a história da Penha se confunde com a história da educação especial, pelo menos ali no nosso distrito de Vila Pontóis. E eu percebo que ao longo dos anos, como que nós temos aprimorado os cuidados com a educação especial. Não muito tempo atrás, e aí falando da Giovanni, e ela como servidora da superintendência sempre atuou, né, muito afinco acumulava a função de supervisora escolar e ainda uma supervisora referência em educação especial. Em dado momento, desde 2019, né, estou como superintendente, em dado momento surgiu uma vacância na gerência de educação especial. Andréia Augusto, também estava convidada para estar aqui, conversando comigo, eu falei, olha, Andréia, a gente tem uma servidora na superintendência que atua muito afinco e conhece muito de educação especial. Aqui está Giovanni, nossa gerente de educação especial, atuando com muita competência, não é? E ali na educação especial, e a gente, como eu disse, como servidor de carreira, a gente percebe todas as mudanças proporcionadas através da gerência de educação especial, a equipe da Giovanni e, claro, com a aquiescência do secretário de Estado, que compreende a importância. Fica aqui meu agradecimento, Marcelo, por essa homenagem a quem tanto dignifica a educação pública no Estado do Espírito Santo. Obrigado, gente. Boa noite.
Agradecendo as palavras proferidas pelo secretário de Educação Municipal, pelo nosso prefeito, Luciano Pimenta, e pelo Everton Felipe, esse Everton aí eu desconhecia. Felipe, né? Felipe. Passaremos agora à entrega do certificado, juntamente com a moção de aplauso número 11, 2025. Convido para se dirigir ao centro da plenária o secretário de Estado de Educação e Ciência, o senhor Vitor Amorim de Ângelo, para que possa receber o certificado de reconhecimento. Convido para se dirigir ao centro da plenária a gerente de Educação Especial, senhora Giovanni Silva Berg Honório, para que possa receber o certificado de reconhecimento. Convido para fazer a entrega ao prefeito municipal, Luciano Rossetti Pimenta. Convido para se dirigir ao centro da plenária a subgerente de Educação Especial, senhora Tânia Mota Xté, para que possa receber o certificado de reconhecimento. Convido para entregar o certificado o Everton Felipe.
Dando prosseguimento, concedo espaço à tribuna desta casa para que a ilustríssima senhora Giovane Silva Berg Tonoli, gerente da Educação Especial, possa fazer uso da palavra. O que vocês acham? Quanto tempo eu posso ceder para a colega? 10 minutos? 5? Valquíria? Em nome do vereador presidente desta Câmara Municipal, senhor Marcelo Berger Costa, cumprimentamos todas as autoridades presentes, o secretário de Estado de Educação, senhor Vitor de Ângelo, o superintendente regional de Educação, senhor Everton Felipe, e toda a equipe da superintendência, diretores escolares da rede estadual e rede municipal, professores, familiares, amigos e sociedade civil. A Deus toda a honra e toda a glória. Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão pela homenagem que está sendo prestada nesta sessão solene aos 15 anos da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva do Estado do Espírito Santo, representada neste momento pelo nosso secretário de Estado de Educação, por mim e minha subgerente Tânia Mota Chistelli. Fico imensamente emocionada com o reconhecimento do trabalho que estamos desenvolvendo à frente da Gerência de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva da Secretaria de Estado de Educação. É neste contexto de conquistas e compromissos que recebemos a menção honrosa e compartilho esta honraria, sobretudo, com toda a minha equipe lá da Secretaria de Educação e também aqui na Superintendência Regional de Educação. 15 anos da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Muitos desafios, mas também muitos avanços e possibilidades. O Brasil, ele é signatário de diversos documentos e tratados internacionais que promovem a inclusão, sendo o mais importante deles a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, que foi ratificada pelo nosso país em 2008 e que serviu de base para a Lei Brasileira de Inclusão, que foi sancionada no ano de 2015. Além disso, o Brasil também assinou a Declaração de Salamanca em 1994, quando 92 países estiveram em Salamanca discutindo a política para seus referidos países de educação inclusiva nas escolas comuns. A Constituição de 1988, ela prevê a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro. Também fixou a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem comum para todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outros tipos e formas de discriminação,
como objetivos fundamentais da nossa República. Nesta esteira, a ordem constitucional brasileira alberga políticas e diretrizes destinadas à plena inserção das pessoas com deficiência nas diversas áreas da vida em sociedade, no trabalho, no serviço público, na assistência, na previdência, na educação, na acessibilidade e no transporte. Dentre estes campos temáticos, o acesso à educação é o mais fundamental, pois é a educação que pavimenta o caminho do ser humano rumo à cidadania, ao desenvolvimento individual, à autonomia, à formação de personalidade, à formação profissional e à concretização de projetos de vida. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, e ela fez 17 anos, né? Ela é uma adolescente, foi um importante marco regulatório para a garantia da matrícula de pessoas com deficiência nas escolas comuns do nosso país. Avançando um pouco sobre a política do Espírito Santo, no mês de julho de 2008, né, a SEDU constituiu um GT para discutir, para estudar e para analisar todas as legislações com o objetivo e o propósito final de implementar uma política de educação inclusiva no Estado do Espírito Santo. A procura pelas matrículas era incessante. Nós tínhamos muitas demandas, mas nós tínhamos um problema muito grande, que nós não tínhamos profissionais capacitados, habilitados para atender estes estudantes dentro das nossas escolas. Poucas salas de recurso foram criadas em 2010, 2 anos após a política nacional. Em maio de 2015, a nossa primeira diretriz foi publicada no Estado do Espírito Santo, na gestão do nosso atual governador, Renato Casagrande. Quando foi publicada, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que tem o principal compromisso de assegurar e promover condições de igualdade, exercício de direitos e das liberdades fundamentais nas diversas áreas que já citamos aqui. Em 2020, eu recebi o convite do secretário de Estado de Educação para compor a equipe lá na Secretaria de Estado de Educação. E que eu parabenizo o nosso secretário pela liderança, pelo cuidado e pela confiança em nosso trabalho. Assumi a GEPEI, né? Antes ela era uma assessoria, hoje ela é uma gerência, com a missão de avançarmos com a política pública da educação especial na perspectiva da educação inclusiva no Espírito Santo. Começamos com pequenos passos, uma chama tímida de esperança e determinação, um anseio por inclusão, compreensão e respeito. Para a superação desse desafio, foi necessária a promoção de estratégias educacionais pautadas na concepção de direitos humanos, nas quais estão conjugadas a igualdade e a diferença como valores indissociáveis, com vistas a avançar em relação à ideia de equidade e inclusão, eliminando ações excludentes dentro e fora das nossas escolas. Precisamos romper barreiras que limitam a participação social e o exercício de direitos constitucionais. Capacitismo é crime. Inclusão não é escolha, inclusão é direito. E
para a gente fechar nossa fala, eu quero passar rapidamente umas informações para efeito de conclusão. A rede estadual hoje, ela tem 372 escolas onde a educação especial está atuando. Nas diversas modalidades de ensino, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, educação de jovens e adultos, integral, e também agora nós entramos nos prisionais, também estamos nos prisionais, e classes hospitalares e atendimento domiciliar. Pode passar fazendo atendimento. Nós temos hoje, trabalhando na educação especial, aproximadamente 3.845 profissionais. Destes, 1.650 são profissionais de apoio escolar, que muitos conhecem como cuidadores, que trabalham com os estudantes que requerem assistência de alimentação, higienização e locomoção. Os demais, quase 2.700, são professores especializados nas suas deficiências, atuando dentro das nossas escolas. Nós temos hoje 14.392 matrículas. Isso oscila, Todo dia chega matrícula nova, em todas as deficiências. Nós atuamos, nas salas de recurso e no trabalho colaborativo. A nossa política tem um atendimento dentro da sala de aula. Nós temos também um atendimento nas salas de recurso, então só um retrato. Nós atuamos no atendimento domiciliar, os nossos estudantes que estão em casa com problemas de saúde ou com deficiência e provisoriamente não podem estar dentro das escolas. Nós temos um professor da base e um professor especializado que vai à residência desse estudante. A gente faz a garantia do direito na casa, pode passar. E nós estamos dentro dos hospitais. Nós temos classes hospitalares funcionando no Hospital Infantil, no IMABA e também no antigo Milena Gotardi, que todo mundo conhece como HPM. Nós trabalhamos com a área de oncologia, com as outras áreas de traumas, de cirurgias, então a gente está lá dentro dos hospitais garantindo esse direito constitucional. E aqui, para a gente fechar já, tomamos um susto quando nós fizemos o aniversário de 15 anos. Foi quando o censo do IBGE publicou, e aí foi para as mídias, um retrato das pessoas com deficiência e com autismo no nosso país. E ficamos muito preocupados e muito assustados. Por quê? O Espírito Santo está em 14º lugar dentro do ranking. Nós temos hoje 7,2% de pessoas com deficiência no estado do Espírito Santo. Pode passar. E aqui a gente tem, por gênero, por faixa etária, 1,3% são de TEA, transtorno
aí a gente confronta com o censo escolar. A gente tem o censo do IBGE e a gente tem o censo escolar. Estes dados são de maio de 2024, que é quando acontece a data corte para o censo. Estes números não procedem mais. Em maio de 2024, segundo o censo escolar, existiam 527 estudantes públicos da educação especial nos IFES. Nós tínhamos nas escolas privadas 201 matrículas. No estado do Espírito Santo, em maio do ano passado, 11 mil, quase 12 mil, hoje eu tenho quase 15 mil. E nos municípios, a grande concentração, 37 mil matrículas era em maio de 2024, hoje já está em 52 mil. 52 mil estudantes estão matriculados nos municípios. Nós temos 2.219 escolas municipais. Então, esses 52 mil estudantes estão nessas 2.219 escolas municipais. É um dado forte que nos convida a pensar. Pode passar. Aqui, a prevalência de deficiência é a intelectual e o TEA já está se aproximando e vai passar. Porque a cada 30 estudantes que nascem, um tem TEA. Nós já fomos 1 para 1000, hoje nós estamos 1 para 30. Pode passar. Pode passar. A gente já quer fechar, tá? Bem, nós temos várias publicações, né? Ao longo destes anos, a gente vem publicando normatizações, a gente vem deliberando sobre a pauta, porque a política precisa ser afirmativa, né? Não tem jeito. Então, a gente também publica documentos, a gente vem normatizando para que a rede, né, possa dar conta de tanta demanda e também para ajudar as redes municipais. Considerando que dos 78 municípios, apenas 29 são sistema de ensino. Os outros todos utilizam as normatizações da rede estadual para implementar suas políticas. E os investimentos que a nossa rede tem feito. Nós compreendemos que se não tiver financiamento, se não tiver formação, não é possível ter educação inclusiva. Tem que ter as duas coisas, tem que ter financiamento e assim, a gente escuta muitas pessoas falar que o estudante de educação especial é caro. Ele não é caro. Existe cofinanciamento. É o estudante que tem direito como qualquer outro. Então a gente tem feito grandes investimentos para garantir esta educação inclusiva. E nós temos meta. Não dá para trabalhar sem meta. Não existe uma política sem uma meta. A AGP tem meta. Nós queremos consolidar a nossa política dos NEAPs. Nós temos 11 NEAPs atuando dentro do Estado, com equipes especializadas, dando assessoramento, monitoramento, fabricando material pedagógico acessível, produzindo, e a gente tem evidências, nossos estudantes já têm dados das avaliações externas e internas, né, com esse trabalho. Nós queremos 100% de educação inclusiva. Marcelo falou mais cedo aqui, né, 100% das matrículas estão nas redes públicas. Não adianta ter só matrícula, não é só acesso. A gente tem que ter acesso, permanência, participação e aprendizagem. Senão, não adianta ter 100% de matrícula. Nós queremos todos os estudantes, né, com permanência, participação e aprendizagem dentro da rede e de todas as outras redes. E a gente quer ser referência de educação inclusiva no Brasil. Porque temos dados e temos um trabalho aí bem consolidado, né? E a gente precisa ter meta. Então, a nossa meta é ser referência. E com isso, eu encerro a minha fala e eu
são dados, né? A gente tem que ter bastante atenção. Quase 270 mil pessoas no estado de Santo Conversão, o percentual que ela falou. Então, esse momento aqui é só para elevar ainda mais o nosso conhecimento e abraçar ainda mais a educação especial. Confesso para os senhores, para as senhoras, para todos, que o dia esse microfone sem fio funcionar aqui, eu vou ficar emocionado. Vou ficar emocionado e olha lá se não fala. Continuando nossa homenagem, concedo espaço à tribuna desta Casa de Leis, o excelentíssimo senhor Vitor Amorim de Ângelo, secretário de Estado de Educação, para que possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Então, presidente Marcelo, queria agradecer pelo convite para estar aqui, agradecer pela homenagem recebida por mim, por pessoas da minha equipe, cumprimentar todo mundo que está presente a essa sessão, todos os vereadores, ao prefeito Luciano, gerente, superintendente, secretário municipal de educação, nossos diretores, diretoras, profissionais da educação que atuam na rede estadual e na rede municipal aqui de Afonso Cláudio. Todo mundo que me precedeu, presidente, falou muito bem, trouxe dados muito relevantes, mas naturalmente, sem demérito a ninguém, o destaque ficou por conta do nosso secretário municipal. Ao ouvi-lo, dois sentimentos me vieram à mente. Primeiro, o da inveja, né? Enquanto eu te escutava, eu pensei, queria falar desse jeito. O segundo, uma certa tranquilidade, porque é bom ver pessoas que falam com tanta propriedade e paixão à frente de cargos importantes, como o da Secretaria Municipal de Educação. Porque triste é o contrário. É quando você concede a palavra a alguém que está num cargo de tanta relevância, tratando de um tema tão importante, quando liga o microfone, não sai muita coisa. Não só não há inveja nenhuma, como o que vem é uma preocupação enorme, que você pensa, meu Deus, o sujeito está falando assim, imagine na condução da política lá na ponta. Então, é o mesmo sentimento também de tranquilidade, de alegria, eu diria, quando eu recebi, presidente, a notícia de que receberia uma homenagem aqui. Não tanto pela homenagem, embora tenha me ficado muito feliz também por ela, não por isso é que eu fiquei feliz de imediato, mas porque não é toda hora, eu diria até que é muito raro, câmaras municipais fazerem homenagens dessa natureza para a área da educação, quanto mais para a educação especial. Então, quando eu recebi o ofício da Câmara dizendo que haveria uma sessão aqui, eu evidentemente fiquei feliz porque estava dizendo ali que eu receberia uma homenagem, de coisa sempre nos deixa muito contentes, mas mais do que isso, eu pensei, puxa, ali tem gente que está olhando para um tema importante. Ouço o secretário, falo, aqui tem alguém que está liderando um tema importante com essa propriedade, essa paixão. E aí você vai se animando, porque a educação é uma área, todos aqui, sobretudo na plateia, sabem, muito complexa, muito difícil. A educação especial, pelos números que Giovanni trouxe, fica evidenciado ali naquela breve apresentação, tem muitas delicadezas, né? Todas as naturezas. É financeiramente desafiador, é socialmente importante, é pedagogicamente um grande desafio para todos nós, sobretudo para quem está em sala de aula, para quem está conduzindo esse trabalho. Então,
tem uma complexidade, e aí quando você percebe que não está sozinho, né? No Legislativo Municipal, no Executivo Municipal, na Secretaria de Estado da Educação, nas escolas, tem muita gente no Congresso Nacional, no Ministério da Educação, no terceiro setor, na sociedade como um todo. Tem muita gente olhando para isso com atenção e valorizando as políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e se colocando, se doando mesmo para que a gente possa dar os passos na direção da superação desses desafios todos. Então isso vai nos animando, porque você olha e pensa, não estou sozinho, né? Tem mais gente comigo, né? E eu acho que um recado que essa sessão deixa é esse, né? Nós não estamos individualmente sozinhos nisso que fazemos. Tem muita gente, essas que estão do seu lado, aquelas com quem você não convive cotidianamente, outras tantas que sequer fazem parte do dia a dia da escola, que estão também olhando para a educação especial com muita atenção, e a homenagem eu acho que é um retrato disso, né? E por essa razão eu queria agradecer, inclusive por ser um dos homenageados, e ao mesmo tempo parabenizar, presidente, pela iniciativa dessa casa de conferir a nós essa honraria tão importante. Segunda-feira eu tive a oportunidade de almoçar com o ex-ministro de Educação de Portugal, o Nuno Crato, e foi muito interessante, uma pessoa extremamente experiente, e aí você vai ficar ali numa posição de aprendiz, né? Você vai escutando o homem falar. E a certa altura, alguém deu a bobeira no almoço de fazer a defesa do homeschooling. Eu digo deu a bobeira porque foi nessa hora que o Nuno se armou de um lado e eu do outro, né? E o rapaz, ele acabou tendo que ouvir argumentos contrários a isso. E o que nós estamos discutindo aqui tem muito a ver com esse assunto, do meu ponto de vista. Porque a escola, ela não é um projeto individual, é um projeto coletivo. É por essa razão que não se pode ensinar. É uma questão estrutural, não é uma decisão pedagógica, ou política, ou legal. É da natureza. É da natureza da escola ser um projeto coletivo. É por essa razão que não se pode imaginar o processo educativo acontecendo de forma individual. Veja que quando ele acontece ali, conforme Giovanni mostrou, em casa ou nas classes hospitalares, é por uma situação circunstancial. Não é da natureza da educação oferecer a opção de educar alguém sozinho e educar alguém coletivamente, porque não há como fazer nada ligado à inclusão sem confrontar as pessoas com a alteridade. Isso é impossível. É impossível ensinar tolerância sem ter a pessoa a ser tolerada do outro lado. É impossível ensinar inclusão sem ter o sujeito que você vai incluir no seu mundo, e você ser incluído no dele. Isso não se aprende sozinho. Isso, na verdade, é impossível, por definição, de ser feito sozinho. Por isso que projetos político-pedagógicos e legais, eventualmente, que apostam neste caminho, são necessariamente projetos que não dialogam com a temática inclusiva da educação especial, porque não há como incluir sem ter aquele que vai ser incluído. Então isso tem a ver com a nossa educação para as relações étnico-raciais, isso tem a ver com a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, isso tem a ver com todas as temáticas, modalidades, ofertas, com tudo, absolutamente tudo que se relaciona ao processo educativo. E eu acredito muito nesse projeto. Não é que eu não acredito no outro, é que eu entendo que o outro é estruturalmente incapaz de oferecer isso. E a única possibilidade de a gente aceitar um projeto político, pedagógico, de educação que não seja coletivo, é reconhecer que nossa visão sobre educação não é uma visão inclusiva. Mas se nós reconhecermos isso, a presença do outro, ela será necessária e incontornável. Então é uma questão
de definição, já não é mais uma questão política, não é mais o que eu penso, não. O que nós individualmente pensamos, né, não muda o fato de que as coisas são, por definição, assim. Então é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado na rede estadual. Sei que os municípios têm trabalhado assim, o país tem trabalhado assim. Lógico que entre trabalhar e entregar tem um caminho muito distante, muitas vezes, né? Mas quando a gente trabalha assim, nós estamos andando naquele caminho, né? O importante é que a gente ande a passos firmes e, se for possível, numa velocidade cada vez maior, né? Porque quanto mais lentos formos na nossa caminhada, menos direitos a gente entrega às pessoas. Agora, estamos caminhando nessa direção. E na rede estadual, pelo menos durante a minha gestão, já há 7 anos. Isso fica claro, inclusive, em coisas menores, que não mudam o dia a dia, mas que são simbolicamente importantes, como o nome da gerência. Nós não escolhemos o nome GPEI, senão porque a educação especial da qual nós estamos falando é uma educação especial na perspectiva da inclusão. E eu gosto sempre de pensar, como eu também de alguma maneira já disse, que a inclusão não é só a pessoa com deficiência, superdotação ou altas habilidades estar incluída no mundo do estudante típico, ou, a fala mais popular de muita gente, nas pessoas normais. É o contrário também, né? Somos nós, ou pelo menos falo por mim, quer dizer, alguém que não tem uma deficiência, nem superdotação e acredito nem altas habilidades, né? Não sou, portanto, se estivesse na escola alguém da educação especial, me incluir no mundo daqueles que são, para saber como reagir a algumas situações, para saber como se portar diante de algumas situações. É constrangedor, eu digo por mim, mas imagino que deve ser para vocês, quando a gente vê pessoas na nossa frente com algum comportamento, com alguma manifestação ali de algo, você simplesmente não sabe como reagir. Você não sabe se acode o sujeito, se pede ajuda, se faz alguma coisa, se não faz alguma coisa, se aproxima e isso é adequado, se afasta e isso é adequado. A gente não sabe isso porque no melhor momento que tínhamos para aprender o que deveria ser feito, nós possivelmente passamos por uma escola que não tinha, por ser isso muito recente, uma perspectiva inclusiva da educação. Então, o nosso mundo foi apartado dessa alteridade, dessa diferença. E isso é ruim para aqueles que estão na educação especial e para nós. A cidadania da qual o Jorge se referiu não é só desses estudantes. Complementando aquilo que foi dito, é também nossa. A nossa cidadania é incompleta quando nós não sabemos como interagir adequadamente com aquele que é diferente de nós, e nós não temos como descobrir isso sozinhos, né? E muito menos isolados. Então, essa é a perspectiva da qual a gente tem olhado a educação especial. E eu quero concluir essa minha fala fazendo referência a algumas coisas que Giovanni trouxe ali. Os números do Espírito Santo, eles são muito promissores, muito promissores. O Espírito Santo, rede estadual em particular, ela tem conquistado resultados muito bons em diversos rankings Brasil afora. Então, vocês sabem bem, nós temos o melhor ensino médio do Brasil, segundo o Ministério da Educação. Temos as maiores notas na redação do Enem. Lembrando que a redação do Enem, já pelo 3º ano consecutivo, inclusive, lembrando que a redação do Enem é a parte do Enem, que tem a parte das provas, das disciplinas, né? É a parte em que há mais diferença entre o desempenho do aluno da escola pública e da escola privada. Então, quando o nosso estudante ele tem as maiores notas do Enem, isso significa que ele tem uma distância menor com o estudante da escola privada na hora de competir por uma vaga, que é sempre limitada, é uma competição, na universidade. Nós temos a 3ª melhor posição no Brasil na alfabetização. Nisso tem muito do mérito dos municípios, que tem a maior parte das matrículas, mas nós também na rede estadual, na coordenação do regime de colaboração, em todo o apoio a que o prefeito já fez referência, temos também parte nessa conquista. Então, assim, tem muitas conquistas que os rankings
mensuram, mas a educação especial não tem seu ranking. E tem um monte de outras coisas que não tem ranking. Não tem ranking de número de pessoas que nós mandamos para o exterior, mas nós temos um intercâmbio que está mandando agora 350 estudantes para o exterior. Ano que vem serão 500. É uma coisa transformadora. 3 meses você passar nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, na Argentina, na Inglaterra, tudo custeado pelo governo do Estado, por recurso público. Isso não se vê toda hora. Hoje mesmo eu fui numa escola em Vitória, passou uma professora, me parou e me agradeceu, porque o filho dela foi selecionado para o intercâmbio, vai partir para um desses países, né? Argentina não, porque o caso dele é de língua inglesa, agora, em dezembro. Então, isso transforma a vida do sujeito, da sua família, da escola. Quando ele volta, todo mundo sabe que no ano que vem pode ser ele. E aí começa a se dedicar a isso. Então, tem um efeito bola de neve, esse negócio. Então, não está em ranking nenhum. Então tem coisas que passam assim, fora do radar. E a educação especial, a gente pode levantar números, mas não tem rankings exatamente. Então, o Estado que faz isso, o Estado que está assim, talvez seria bom que tivesse, mas não há. E não havendo, muita gente não presta atenção. Mas nisso também, nós que estamos prestando atenção, nessa perspectiva da educação inclusiva, só para reforçar, temos aqui também tido muitos bons resultados. E aí Giovanni já mostrou 100% de estudantes matriculados, né, da educação especial, aquilo que a gente tem feito, tinha uma lista ali que ela não leu, mas de todo o trabalho de apoio, seja ao trabalho executado pelos nossos profissionais da rede estadual, seja pelos profissionais das redes municipais e mesmo da rede privada, da rede federal. A Secretaria de Estado da Educação está aberta a todos, mas a interação maior de fato é com os municípios. Então tem muita coisa. Agora, tem muitos desafios, né, gente? Quando eu vejo ali que os municípios têm 37 mil, então, o que está ali, tem 37 mil estudantes da educação especial. E, como o Giovanni falou, já são 52, porque o dado está defasado. Isso é de 2024 a 2025, né? Em um ano já aumentou nessa proporção. A reflexão a que ela se refere, eu não sei se é essa, mas em mim desperta não só uma reflexão sobre os desafios que a educação especial tem do ponto de vista pedagógico, né? Tem muitos, mas da sua sustentabilidade administrativa, inclusive, porque no final do dia nós podemos ter a perspectiva de educação especial que tivermos. Se não houver recurso para colocar essa perspectiva de pé, pode ser exclusiva, pode ser inclusiva, pode ser qualquer coisa, precisa de recurso. E essa é uma conta que vai se tornando explosiva, e eu tenho um certo termômetro disso, prefeito, porque os prefeitos vão lá na secretaria. Eles vão lá pedir, pelo amor de Deus, ajuda para o transporte, pelo amor de Deus, uma ajudinha também para construir e reformar creches e escolas de ensino fundamental, e já aproveitando que estão ali, se for possível também uma ajuda para a educação especial. Porque são as 3 coisas que estão mais apertando as administrações municipais. Então a gente precisa olhar, a meu ver, para 2 aspectos. Um é o do financiamento, a que Giovanni já se referiu. E o financiamento aí precisa ser fixo, obrigatório. Porque o FUNPAES, o Fundo da Educação, é muito bom, mas ele é voluntário. O dia que não estivermos ali e quem estiver tiver outra mentalidade, o dinheiro não será mais voluntariamente enviado para os municípios. Então é um risco para o município depender de um recurso que não é obrigatório. Recurso bom da educação é recurso do Fundeb, porque ele é obrigatório, ele é per capita. E o Fundeb é uma discussão federal, que muito me preocupa, aliás, porque o Fundeb é um fundo que tem como referência impostos estes que não vão existir mais daqui a pouco, em função da reforma tributária que vai acabar com esses impostos. E ninguém está falando disso. Quer dizer, o Fundeb precisará ser rediscutido, e nessa rediscussão, que foi discutido há muito pouco tempo atrás,
precisa estar na agenda a necessidade de ampliá-lo, porque sem ampliação não adianta ter esse aumento vertiginoso e o Fundeb estagnado, se não tivermos cuidado, até decaindo, né, nos seus valores. O Fundeb precisa acompanhar isso, porque senão a gente pode ter esses estudantes existindo de fato, nós podemos ter a nossa visão inclusiva de educação, mas não tem como fazer frente aos desafios que nós temos como gestores, os que estão aqui em grande medida como professores e eles como direitos, porque é disso que nós estamos falando, é direito deles nós termos condição para garantir o melhor a cada dia quando eles vão para as nossas escolas. Agora, outra coisa, nós precisamos também fazer uma reflexão muito cuidadosa, mas corajosa também, mas muito serena, sobre a quantidade de pessoas que a cada dia estão sendo diagnosticadas com qualquer uma daquelas deficiências, em particular das não visíveis. Porque as visíveis é quase uma obviedade, você está vendo. Até a gente que é leigo está vendo. Agora, as não visíveis depende de uma análise profissional que das duas uma, ou chegou num nível de acurácia tão alto que está descobrindo aquilo que antes não se via, pelo avanço dos métodos de diagnosticação, da medicina, da neuropsicologia e assim por diante, ou nós podemos ter, junto com isso, porque isso existe de fato, pessoas que estão sendo diagnosticadas de forma apressada, sem um método adequado, por profissionais que não têm uma formação sólida. Nós precisamos falar disso abertamente, com respeito, evidente, né? Mas abertamente. Esse é um assunto muito delicado. Por quê? Porque quando a família recebe o diagnóstico, ela, e é quase instintivo, né? Ela só quer defender o melhor para o seu filho. Não há espaço para escutar a gente fazendo esta ponderação. Que essa ponderação, ela coloca em perspectiva o diagnóstico. Nós estamos aqui questionando o diagnóstico, não para questionar o direito, mas para defender que o diagnóstico seja realmente preciso. Porque senão nós vamos trabalhar para garantir um direito a que essa pessoa não precisa, talvez seja até um outro, aquilo de que ela precisa, e nós vamos ter aqueles números crescendo naquela proporção. E aí os que precisam, de fato, não terão como ser atendidos, porque se o recurso não cresce na mesma proporção que crescem os diagnósticos, o direito que todo mundo está tendo garantido cai. Então, é um ponto delicado, mas não dá para falar de educação especial sem tratar disso também. E eu trago essa palavra, vereadores, porque politicamente é delicado tratar disso. É muito delicado, né? O mais generoso, o mais humano, se eu estivesse na posição do senhor, se eu estivesse no legislativo, é claro, seria essa a minha predisposição, seria ouvir as famílias e aprovar projetos, em pensar projetos, em orientar a prefeitura a tomar medidas de garantia de mais direito. E, embora isso esteja totalmente correto, a gente precisa, junto com essa iniciativa que está perfeita, colocar um sinal de alerta, né? Que não cabe a nós também, porque nós não somos médicos, né? Não somos nós que estamos diagnosticando, mas este assunto, este ponto do assunto, ele precisa aparecer, e quando ele aparecer pela fala de pessoas autorizadas, como os legisladores municipais, o prefeito, os secretários, os especialistas, a gente vai começar a ter um debate mais consolidado, mais propositivo mesmo. Hoje o debate, percebo, fica até um pouco interditado quando a gente fala desse último ponto que eu trouxe. Mas quando nós vemos aqueles números, gente, se nós não falarmos disso também, não há inclusão não há educação especial que suporta, né? Consegue suportar tanta inclusão. Não porque a perspectiva inclusiva
deve ser ignorado. Pelo contrário, já deixei aqui claríssimo a nossa perspectiva. Mas é porque talvez exista aqui pessoas que sequer precisassem estar nessa inclusão. E isso passa pelo diagnóstico, isso passa pelos especialistas. E é importante, a meu ver, a gente também olhar para esses números e trazer esta reflexão. Eu volto a dizer, ela exige coragem, né? Muita serenidade e muita transparência. E é com essas 3 características que eu procurei trazer aqui também esse aspecto. Portanto, eu queria de novo parabenizar a Câmara, em nome do nosso presidente Marcelo, pela iniciativa e de coração agradecer pela lembrança do meu nome, de todos da minha equipe que foram homenageados. Obrigado, gente. É muito importante essa fala, esse trecho final que o secretário mencionou aí a respeito dos diagnósticos. Nós temos conversado bem com a Secretaria de Saúde, de Educação aqui do município, e chega muitas vezes aqui no meu gabinete mães, pais, avô, avó, trazendo: não, o meu filho tem um laudo, mas não é laudo, é um papel, um receituário com o CID do DEA. Então isso assim, preocupa muito, mas muito toda a administração. Então, os dados que a Giovana mostrou ali, é claro que a inclusão ela tem que ser feita, mas tem que ser feita com responsabilidade, com coerência. Um diagnóstico mal feito, isso traz o outro lado também, né? Traz consequências graves. Então, é muito importante mesmo essa fala sua aqui, e que a gente tenha cada vez mais responsabilidade, nota o poder público, poder legislativo, poder executivo, unirmos forças para coibir e talvez melhorar essa situação. Nosso município, secretário, tem feito algumas leis, o prefeito até citou aqui. Então é importante a inclusão. Inclusão, por exemplo, quando o município faz uma praça, um parque, seja municipal ou seja da iniciativa privada, hoje no nosso município tem um percentual de brinquedos que tem que ser destinado para as pessoas, crianças ou adolescentes com deficiência. E isso muito me alegra, porque quando a gente olha isso no entorno, a gente não vê isso. E Afonso Paulo tem sido exemplo mesmo, com relação a algumas legislações simples, mas que tornam um efeito muito grande. É importante você falar assim: eu vou fazer uma praça em um determinado local, eu vou colocar uma rampa para o cadeirante chegar até a praça. Mas e aí? O que ele vai fazer na praça? Vai olhar alguém fazer uma atividade física? Vai olhar alguém brincar? Então, assim, ele tem que ter, além daquela rampinha de acesso, ele tem que ter agilidade. Então, esse olhar importante para a educação especial, o município de Afonso Paulo tem. Eu tenho muito orgulho de, com toda a emoção, fazer parte desse momento do município de Afonso Paulo. Como eu poderia deixar de falar, e o vereador gosta de falar muito, né? Queria conceder a palavra aqui àqueles que quiserem falar alguma coisinha para os nossos professores, para os nossos educadores, para o nosso secretário, prefeito, em se sentir à vontade. Poderia
gostaria de deixar de utilizar, né, a palavra noite, né, todos já foram cumprimentados, mas assim, refletir a todos, como que eu aprendi que hoje, às vezes a gente dedica muitas atividades cotidianas da gente, né, trabalho muito com agricultura, também sou um professor, né, professor de educação alternativa, né, quando você está ensinando os agricultores, você também está educando eles, ensinando, passando, absorvendo conhecimento, levando conhecimento, uma troca de saberes, mas assim, hoje, na educação inclusiva, mesmo a gente tendo um trabalho muito bom, né, com nossos parceiros, que a gente trabalha na educação inclusiva, nas escolas, né, na escola infantil, nas APAI, também com nossos colegas, na ecoterapia, um trabalho bem desenvolvido, mas os dados têm que chegar, e hoje chegou assim, muito avassaladoramente para mim, e eu acho que a gente tem que, cada dia mais, estar junto e trabalhar leis, né, como a Marcelo já botou várias leis que interessantes, e a gente também fazer essas leis se cumprirem. Então, assim, quero botar à disposição, presidente, e cada dia mais estar junto das nossas pautadas nessas atividades da educação inclusiva, que a gente sabe dos índices, a quantidade que está crescendo aqui no município. Um dia nós tivemos uma conversa, eu fiquei assustado, porque minha esposa também é educadora, e ela falou comigo, eu assim, temos que ter alguma coisa, mas tem que ter o recurso. Porque sem o recurso também não consegue desenvolver as atividades dentro da sala de aula. Então, uma boa noite a todos, só queria expressar esse conhecimento que eu recebi hoje, que temos que trabalhar todo mundo junto mesmo. Primeiramente, boa noite a todos. Então, os parabéns, Marcelo, pela iniciativa de estar fazendo essa homenagem aos professores, ao secretário, muito merecida. E observei bem a fala do secretário ali, que é preocupante o crescimento da situação, e que assim, Giovana falou muito bem os números, que era 1000 por 1, né? E agora são 30, 1 para 30, e assim, daqui a pouco a gente não sabe nem qual quantidade que vai ser, mas ao mesmo tempo dá os parabéns também ao prefeito, que tem se preocupado em fazer essa situação de inclusão social, né? E é muito importante, porque a gente, vamos dizer assim, às vezes faz lá um projeto pensando, com o secretário Vitor disse ali, no normal, vamos dizer assim, mas a gente tem que pensar em todos, e somos todos um ser humano. Muito bom debate, é um aprendizado para mim, muita coisa está sendo novidade, e hoje eu vou tirar muita experiência dessa sessão solene daqui de hoje, e dar os parabéns por ter homenageado quem merece a homenagem. Tá bom? E não falaram o nome não, mas esse aqui é o vereador Regivaldo, ninguém sabe quem é Regivaldo, vereador Siri, primeiro mandato, companheiro nosso, e o vereador Anderson Pagotto também, vereador Anderson Pagotto, foi secretário de Agricultura do nosso município. Aproveitar então fazer uma merchandising, Siri do hot dog, hein? Se vocês quiserem um hot dog, na entradinha ali da panela de barro. Mais alguém? Boa noite a todos. Saudar o nome, né, Marcelo? Falar então. Paulo Amorim, popular, Pinta Roxa. Esse pedido, acho que é só esse mesmo no estado, Marcelo. Saudar aqui o nosso secretário, nosso prefeito, né? Nossa mãe, falar depois do Jorge também, vou te falar. É complicado, né? Mas é preocupante, né, o que o nosso secretário falou. E é o seguinte, quando fala do legislativo, né, Marcelo, como essa legislatura nossa aqui hoje está muito unida, é um caso da gente estar dialogando, pensando nessa posição dele que ele falou, e é preocupante mesmo, né? E principalmente essa classe de professor, de educador, né, que hoje eu acho que tem que até ser mais valorizado, né, que sem a educação não flui nada. Então, boa noite a todos. Pode ter certeza que, independente dessa casa, nós estamos de braços abertos para ajudar. Senhor presidente, quero
Vossa Excelência, nossos vereadores, senhor secretário, o Vitor, prefeito Luciano, Giovanni, nossa Tânia, o Everton, nosso secretário Jorge, a ex-secretária e auxiliar do Jorge, a Valquíria, em nome dele, cumprimento todos os funcionários da educação, principalmente os professores, funcionários da Câmara. Eu quero, neste momento, saudando a todos, parabenizar pela iniciativa, Marcelo. Parabéns por esse tema tão importante, onde nós sabemos que nós estamos aqui servindo e fazendo nosso papel enquanto cabe a nós o tempo escolhido pelo povo. Mas enquanto estivermos aqui, a gente também está dando a nossa contribuição e na parceria, nessa harmonia, junto ao Poder Executivo, que tem muito conduzido a educação do nosso município. Tá? Parabéns, prefeito, tá? Pela nossa educação a cada dia, a cada mês, a cada ano, mostrando os números só crescentes, onde vocês, professores, responsáveis por esses números, fazendo com que o nosso município se destaque. E fazendo o município, eu faço também ao secretário do Estado. Não tenho intimidade, mas conhecimento pela parceria que nós somos do governo Renato Casagrande, nessa lealdade, pelo seu bom trabalho tem feito no nosso Estado do Espírito Santo a educação, onde nós temos a nossa Afonso Laudense lá do seu gabinete, que é a Giovanni. Eu tenho certeza que ela muito bem representa o nosso povo querido de Afonso Cláudio. Então é importante esses 15 anos nessa educação, na inclusão, educação especial, todo o tema, todos os projetos que vieram para essa casa. Quando nós estivermos aqui, estaremos juntos, dando apoio para que cada vez mais vocês responsáveis, os professores, os funcionários, os servidores, tanto da limpeza à sala de aula, nós queremos aqui dizer o seguinte: é juntos para fazer o melhor para os nossos alunos, para a nossa família. Parabéns a cada um de vocês, parabéns ao secretário e aos homenageados por essa noite especial e a nossa Câmara por esse momento importante. Esse é um vereador de pouco mandato, pouco conhecido. 6, não é? 6 mandatos. Vereador Nilton Luciano, mais conhecido como Marronzinho. É quase um patrimônio aqui da Câmara Municipal. Né? A experiência fala muito. Então, não é à toa que tem 6 mandatos. Algo de bom, né? Ele quase tem uma fileira de fotos ali. Ali é a galeria dos presidentes da Câmara. Senhoras e senhores, quero agradecer. Tá bom. Mas assim, justificando aqui, nós somos em 11 vereadores. Eu tive a justificativa de 3 vereadores. Como eu já disse aqui anteriormente, o vereador Roberto Chico, é um problema pessoal, o vereador Elcio e o vereador Braga me justificaram a ausência nessa, que eu posso dizer aqui, senhores, uma das melhores sessões solenes de aplauso que nós já fizemos aqui na Câmara Municipal, com certeza. 4 anos, pouco mais de 4 anos e meio que eu faço parte aqui do Poder Legislativo, né, venho na minha reeleição, é importantíssimo esse momento para todos nós. Então, assim, a justificativa eu tenho desses 3. Eu estou falando isso porque, às vezes, colegas vereadores pegam o microfone da tribuna e, como é tribuna livre, né, livre, cada um fala o que quer, mas às vezes ouve o que não quer. Então vem aqui para criticar a educação do município. E quando critica, talvez, a educação municipal, ou quando não faz parte de um processo todo, acaba criticando os senhores. Porque que todos nós sabemos o trabalho que vocês
fazem na educação, fazem a transformação, dão oportunidade para todos. Então é isso que a gente quer. E aqui vocês podem ter certeza, os vereadores que aqui estão presentes e mais alguns outros vereadores estão de braços abertos para todos vocês. Nós estamos juntos nessa caminhada. Nós estamos juntos nessa caminhada e podem ter certeza, aqui ninguém vai disseminar nada contrário à educação. A gente pode ter as diferenças nossas, mas alguma coisa que eu precisar saber, eu vou procurar lá na Secretaria de Educação. Eu vou na fonte, e é assim que tem que ser, independente do meu momento político, independente da minha questões partidárias, que a gente sabe que existe isso, independente, às vezes, de ser contrário a alguma opinião do prefeito. Mas a opinião minha, ela tem que ser embasada em dados, né? E eu respeito a todos vocês. Então, assim, agradeço muito a presença de todos. Muito importante esse momento nosso para conhecimento. Eu tenho, particularmente, um olhar especial para a educação especial também, mas, assim, aprendi muito aqui hoje. Isso é importante para todos nós, essa forma de dialogar. Não usar a tribuna, a plenária da tribuna, né, para denegrir o nosso município. Nosso município é grande, nosso município é forte em todas as ações. E nós temos certeza, eu acho que, Jorginho, eu li uma reportagem hoje, o município de Afonso Cláudio foi premiado, foi em primeiro lugar em 2 ações aí da educação. Então, por que não divulgar isso? Por que não divulgar? Por que divulgar só porque está faltando, talvez, uma tampa de vaso numa escola? Às vezes falam isso aqui, secretário. Às vezes falam isso. E, assim, isso me envergonha muito. Eu não poderia falar isso, deixar de falar isso para vocês, porque o meu respeito com a educação do município é muito grande. E, através da educação, que a gente muda o município. A gente muda o estado, muda o país. Então, por isso que essa homenagem aqui, além dos homenageados, são para vocês também. Um abraço a todos. Antes de encerrar, vamos fazer uma foto oficial, né, que é importante, divulgação boa é importante.